Olá, boa noite. Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, falando um especial aí sobre emprego no nosso segundo dia, sobre as novas profissões. Talvez não exista momento mais difícil do que aquele em que é preciso escolher uma profissão. Mas quais são as carreiras do futuro? O que pesa mais? O sonho, a influência dos pais ou a chance de atrair maiores salários? A cara ainda é de garoto, mas o engenheiro Marcelo já é chefão de obra grande. A alvenaria está no cronograma, né? Ele tem só 5 anos de formado e saiu da faculdade de um jeito inusitado, sem qualquer preocupação com o futuro. Em nenhum momento você sentiu o drama de que qualquer formando tem, que é assim, vou conseguir um emprego? Não, em nenhum momento senti isso. E não foi só com ele. Os engenheiros estão sendo caçados por aí. A maioria dos meus colegas hoje estão empregados e exercendo funções de respeito em grandes consultoras. Mas por que agora eles têm emprego garantido? Simplesmente porque os engenheiros quase desapareceram do mercado. Nas décadas de 80 e 90, muita gente deixou de estudar engenharia com medo de ficar desempregado. E aí faltou, nos últimos anos, engenheiros, né? Então, o engenheiro passou a ser muito valorizado com esse aquecimento, com essa estabilidade econômica e esse crescimento do Brasil. Mas, por favor, não queira ser engenheiro só porque dizem que tem futuro. Porque o profissional diferenciado, ele tem uma chance no mercado sempre, em qualquer momento da economia. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. É verdade. Hoje já tem faculdade que a gente nem imaginaria 20 anos atrás. Gastronomia é um sucesso. Cozinhar é profissão do momento. Outra que está na moda é a moda. Virou curso superior disputadíssimo. Mas profissão em alta pode ser um perigo. Atrai, incha e acaba faltando vaga. Só algumas são sucessos sempre. Publicidade, por exemplo. Jornalismo também. Não tem muita vaga não, mas são profissões consideradas charmosas. Já a informática foi, é e vai ser por muito tempo um xodó do mercado. Ciências da computação continua uma carreira interessante, porque está voltada à tecnologia. E a tecnologia não vai parar. Mas se você tiver vocação, nunca fuja das carreiras tradicionais. Direito e medicina passam longe de qualquer crise. São profissões com mercado garantido, mesmo que a disputa seja grande. Mas hoje, no Brasil, não tem gente mais feliz do que essa turma aí, ó. Você conhece alguém que está dizendo assim, nossa, essa área é muito difícil arranjar emprego depois? Não, não conheço. Eles são da elite da engenharia. No fim desse ano, serão engenheiros aeronáuticos. O curso é difícil, rigoroso. Nesta aula prática, os alunos testam o material utilizado em aviões. Com a ajuda de um túnel de vento, reproduzem as condições de um voo e os efeitos do atrito com o ar. Em média, apenas 60 engenheiros aeronáuticos se formam por ano. E a pressão não é só interna, vem de fora também. Rafael nem se formou ainda e já recebeu um convite irrecusável. Vai para a Europa. Foi chamado por uma das maiores fábricas de aviões do mundo. Você já está fazendo estágio aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E aí ganha um estágio na França. Sim. Você esperava essa disputa toda? Não estava esperando. Olha só que bacana. Então, no segundo dia da Semana Especial Emprego, vamos falar do novo mercado formado a partir das novas profissões e de como escolher, você que está começando aí procurando emprego, como escolher a profissão certa. Está conosco aqui Luli Redfarer, ele é PhD em Comunicação Digital e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA. Também está aqui com a gente o game designer Fabiano Onça e a nossa blogueira convidada de hoje, a querida Rosana Herman, do R7. Obrigada a todos, bem-vindos ao Uniblogs. Obrigado. A gente está falando de novas profissões e tem aqui duas pessoas que são bem-sucedidas em profissões. O Luli, mais um veterano, começou no design na web, e o Fabiano criando games online, jogos de tabuleiro e tal. Queria saber do Luli, que desde lá na década de 90... entrou nessa área. Como foi para você escolher design na web numa época em que talvez isso não estava tão aquecido como está hoje o mercado? Eu acho que, na verdade, eu tive sorte, porque a maior parte das pessoas que vão para uma profissão
porque ela dá dinheiro, porque ela faz sucesso, normalmente pegam esse mercado já saturado e quando elas saem da faculdade não vão encontrar lugar para nada. Eu gostava muito daquilo que eu sabia fazer e eu, na verdade, na época nem pensava direito. Quando eu fiz faculdade, eu me formei em 91, o web não existia ainda comercialmente, então eu não pensava que ia fazer design para web, mas eu queria trabalhar com design, queria trabalhar com o desenvolvimento de ideias criativas gráficas. Aí surgiu a web e apliquei aí. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na faculdade. Você tem que pegar uma forma de desenvolver aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer bem, e daí quando surge uma lacuna profissional, você aplica aquilo que você sabe. O Fabiano, por exemplo, gosta de fazer jogos, sabe? Se não existisse videogames, se não existisse jogos eletrônicos, ele faria jogos de tabuleiro. Quer dizer, uma demanda do mercado hoje para jogos online, videogame ou jogos na internet abriu um novo campo de trabalho. Mas você teria outros campos se você tivesse numa outra situação, né? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, assim, quando você está falando, por exemplo, de jogos, né, eu acho que de uma maneira geral as pessoas hoje, elas entendem um jogo de uma maneira diferente. Hoje jogar é uma coisa cool, é uma coisa legal. Então você tem um videogame, por exemplo, é uma coisa que te dá uma distinção social. Eu tenho um Wii, uma coisa assim, então... então, eu acho interessante, o mundo parece que todo pede por jogos. Então, para nós, por exemplo, se a gente trabalha com jogos de tabuleiro, jogos online, não importa, porque a gente trabalha com criação de jogos, que é uma demanda bastante forte hoje mesmo. Eu estava ouvindo o Lully falando e outro dia eu vi uma entrevista muito legal com o Zé Padilha no rádio e ele perguntava para ele assim, o que era felicidade. Aí ele citou Baruch Spinoza e disse assim, felicidade é viver de acordo com aquilo que você é viver de acordo com a sua natureza. E não tem felicidade maior do que você poder trabalhar com o que você é e com a sua natureza. Então, a opção nunca pode ser para ganhar dinheiro, o que dá mais dinheiro, ou que eu vou fazer para dar mais dinheiro. Ou que o pai e a mãe acham que você tem que fazer. Ou porque o mercado está aquecido. Se você não trabalhar com a sua natureza, se você odeia gente, não vai trabalhar com gente. Claro. Você adora, entende? Você tem que viver de acordo com o que você é, senão você nunca vai ser feliz, nada vai dar certo. Agora, sabe o que eu estou pensando? Você estava falando uma coisa que tem tudo a ver com o que eles acabaram escolhendo, com o que eu acho que você escolheu, com o que eu escolhi. Agora eu fico pensando como que deve ter sido o Fabiano chegar em casa e falar, pai, eu vou trabalhar com design de games. E o pai vai falar o quê? Isso é profissão? Olha, como foi isso? É uma coisa assim, bastante difícil mesmo, assim. Porque, na verdade, não existe uma profissão, por exemplo, mais fácil você falar assim, você é médico. Já tá tudo, a estrada já está toda aberta, está toda formada. Quando você fala assim, vou trabalhar com jogos, isso não é trabalho. Isso é uma loucura. Assim. Olha, eu vou dizer para vocês assim, até em 2004 teve um grande divisor de águas para mim, que assim, eu trabalhava com jogos, queria trabalhar com jogos, sempre lutando nessa área e tal. Mas olha, até quando eu ganhei o prêmio na França, que tem um prêmio super famoso lá na França, em 2004 eu venci esse prêmio. Legal. E foi uma coisa assim que mudou muito, porque todo mundo que me falava, você é um vagabundo, não gosta de jogar, você gosta de ficar jogando em vez de trabalhar. Não, o cara é um designer de games. Pois é, agora então, as coisas começam a mudar também um pouco nesse sentido. Você começa a ver que tem as vantagens de você também abrir um campo novo. Você tem que ter, é claro, uma dose extra de coragem, eu acho, assim, de passar os seus apertos, assim, você não tem, às vezes, um lugar para se espelhar. Né? Mas você sempre se interessou por desenho, por estratégias? Olha, desde os 8 anos, mais ou menos, assim, eu queria ganhar jogo no Natal. Essa era a minha coisa. Quando eu tinha uns 10, eu comecei a fazer uns jogos. Você fazia como? Criava, pegava um papel, fazia uma trilha e ficava molando meus tios no Natal. Tipo, vamos jogar comigo, os caras falando, pelo amor de Deus. Se você gostasse de cavalinho, você ia ter um aras. Mas isso é uma coisa que não fica tão aberta, eu acho, pra gente. Assim, tanto que, por exemplo, eu fui fazer jornalismo, foi uma coisa maravilhosa pra mim. Você é formado em jornalismo? Sou formado em jornalismo. Mas eu não, até aquele momento, mas eu passei a faculdade inteira jogando Magic e jogando RPG. O Lully é prova disso. O Lully estava lá e ele viu. Forçando a natureza, fazendo jornalismo. Então, mas eu tinha essa... Exatamente, eu forçava a minha natureza. Mas eu falava, puxa, eu queria tanto fazer jogos, mas como, né? Muita gente vai para a profissão feito esposa afegã, né? Você tem aos 14 anos, 15 anos de idade, não entende absolutamente nada do mercado, é obrigado a escolher uma profissão e vai viver dela o resto da vida. Quer dizer, se você começa a namorar alguém, casa com essa pessoa e 30 anos de casamento depois, você resolve se separar e casar com outra pessoa, você está liberado para isso. Mas se você escolher uma profissão, exerceu essa profissão durante 30 anos e depois você quer fazer outra coisa, esquece, você não vai poder.
Então, é uma maldade danada pegar esses adolescentes e falar para ele, olha, escolha uma dessas profissões aqui, case com um desses bons partidos aqui e fique com ele para o resto da vida. A gente tem que diferenciar entre profissão e serviço. Pois é. Porque poucas pessoas têm o privilégio de exercerem uma profissão que elas gostam, para as quais elas nasceram. Tem gente que precisa só de um trabalho qualquer, entende? A pessoa precisa do salário e ela, então, vai lá trabalhar no almoxerifado, ou vai, enfim, ela vai dobrar a camiseta na loja, vai... Então, às vezes não é a vocação, como tem gente que nasce para ser vendedor e é o melhor vendedor do mundo. Então, se você tem a oportunidade de poder escolher uma carreira, que já é um privilégio, gente, escolhe alguma coisa que tenha a ver com você, porque é uma chance. E sempre acho que vai ter um campo de trabalho para quando você gosta do que faz e busca inovação no seu campo de trabalho. Se não tiver, você inventa um. Exatamente. Porque hoje em dia é possível inventar também um campo de trabalho. Agora, para quem é recém-formado, nada melhor do que conseguir entrar num programa de treinamento de grande empresa. Tem muita gente que procura isso, né? Mas a disputa por uma vaga é mais difícil do que um dos concorridos vestibulares do país. Engenheiro formado há 1 ano, Philip foi contratado por esta empresa para aprender. Vai ficar 1 ano como trainee. É muito importante, principalmente para pessoas que são recém-formadas como eu, ter essa oportunidade, né, de aprender realmente a profissão que você estudou. Junto com ele, entraram mais 8 jovens profissionais. É um investimento para o futuro. Ter gente preparada para ocupar cargos importantes lá na frente. Você dá toda essa carga de treinamento para ele, toda essa oportunidade de aprendizado para ele. Então, com certeza, na hora que você for precisar dele lá na frente, quando ele for efetivado, ele vem pronto realmente para poder suprir a necessidade que a empresa tem. Esta consultoria de recursos humanos, especializada em organizar processos de seleção para grandes companhias, diz que aumentou o interesse das empresas em formar programas de trainee. De 31 clientes em 2009, ela passou para 43 no ano passado. Numa economia em crescimento, para enfrentar a concorrência, é preciso garimpar os jovens mais talentosos e investir na qualificação deles. Quanto antes eu consigo trazê-lo para dentro, formá-lo no que eu acho importante em termos de habilidades comportamentais, habilidades técnicas e valores da minha organização, maior é a chance de eu reter esse profissional e aí ter a minha liderança futura formada. Ficar sempre no mesmo lugar, fazer o mesmo trabalho o tempo todo? Nada disso. Vida de trainee não é desse jeito, não. Nos programas, em geral, eles rodam por vários setores da empresa, conhecem departamentos diferentes, o que fazem, como fazem. E assim, circulando, os aprendizes acabam tendo uma visão ampla sobre o funcionamento da empresa. O Tiago é um dos trainees aqui nesse banco. Tiago, você já passou por quantos setores? 5 setores. E o resultado disso para você? O resultado tem sido muito positivo. Acho que profissionalmente, no final do programa, eu vou conseguir entender como o banco funciona como um todo e, pessoalmente, isso é um grande passo na construção da minha carreira profissional. Mas ter uma oportunidade assim não é fácil. Enquanto no maior vestibular do país, o da FUVEST, em São Paulo, o curso mais concorrido, Medicina, tem 49 candidatos por vaga, programas de trainee chegam a ter 2.000 candidatos por vaga. Para Luiz, o esforço valeu a pena. Depois da experiência de trainee, como ele se sente? Com mais ferramentas, né? Para poder subir degraus mais rapidamente. Na carreira começou com o pé direito. Na carreira comecei com o pé direito. Agora, uma questão que aparece aí quando os jovens estão procurando trabalho, né? Essa nova massa de profissionais, é justamente você talvez tentar ingressar numa carreira da moda. Então, sei lá, por exemplo, imagino que chefe de cozinha é uma carreira hoje que está bombando. Todo mundo acha bacana, tem reality show sobre isso. Aí a pessoa vai e acha, pô, será que eu tenho vocação para cozinhar? E vai fazer uma faculdade e depois percebe que o mercado está saturado. Você acha que isso acontece muito, Luli? Você acha muito. Que isso, muito. Aonde está o erro? O erro está na escolha, quer dizer, o indivíduo ele não pegou alguma coisa que ele gostava de fazer ou que ele sabia fazer. Você pega como é o cotidiano de um chefe de cozinha. É alguém que vai trabalhar com uma roupa quente, num lugar muito quente, com um nível de pressão muito alta e correndo o risco de queimar a mão várias vezes. É um cara que não tem pelo no braço de tantas vezes que ele já queimou o braço. E o pior, Luli, não é só cozinhar, ele tem que administrar o restaurante, tem conta Excel, planilha.
ideia, compra, venda, preço, que é uma coisa. Calcular um valor de um menu, quanto você vai cobrar por prato. É uma parte que a pessoa que gosta de cozinhar e odeia números, não dá certo. Não dá certo. Agora, eu acredito que com essas alterações, né, no nosso mundo, na nossa época, né, vão mudando também as profissões, os mercados, como a gente tem falado aqui. Eu acho que a área de tecnologia, né, o digital, é uma área que oferece muitos campos novos, né? O Fabiano que cria games é um exemplo. Agora, quais seriam as outras profissões nessa área que estão despontando ou que podem, daqui a alguns anos, ser as grandes profissões? Na verdade, todas as profissões estão migrando para o digital. E muitas delas estão abandonando o computador e já indo direto para o telefone ou para aparelhinhos móveis como o iPad da Rosana. Quer dizer, você tem cada vez mais... Todas as profissões, você pega, por exemplo, médico, psicólogo, advogado, todos eles estão caminhando para o mundo digital. Então, o mais importante para o indivíduo hoje é pensar assim, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que existe em volta de mim. Porque daqui a 5 anos, quando você se formar, o mundo já mudou completamente. Exatamente. Totalmente, muito rápido, né? Então, as plataformas vão se adaptando ao que você é. Hoje eu li de um chefe de cozinha japonês, que ele quis fazer um programa de TV, ninguém aceitou o programa dele. Ele falou, beleza, eu vou lançar 4 aplicativos para iPad por ano, com o meu programa. Você clica no iPad, já tem a receita, o programa, assiste, já diz onde compra, tal. Super prático, muito bacana. Quer dizer, o cara vai ter seu próprio aplicativo. Ele criou um nicho de trabalho. Mas acho que o mais importante disso também é você pensar sempre um pouco aquilo que o Lourdes tinha falado, de você focar naquilo que você gosta. Porque, assim, por trás desse negócio, falar, olha, eu tenho uma profissão que tem ascensão, tem outra aqui, agora tem uma estrela aqui, existe, eu acho que muito tempo que você gasta e que é necessário, vamos dizer, pelo seu aprimoramento. É verdade. Não é imediatamente às vezes após, fica meio na sombra, às vezes você pode passar anos ali, 2, 3, às vezes 4 anos ali, mas você tem que dominar aquilo que você se propõe. Mas uma vez determinado o assunto, né? Uma vez que você sabe o assunto que você gosta, por exemplo, blog é uma plataforma excelente, porque você pode entender de cinema, de jogos, de moda, de culinária, o que for, de artesanato. Você monta um blog, você começa a criar uma comunidade de pessoas que gostam do que você gosta, trocar informações, você vai crescendo, a TV rapidamente absorve blogueiros para serem críticos, para comentarem em televisão. Quer dizer, você pode dizer que o que você faz? Eu sou blogueiro. Exatamente. Como você vê o mercado do blogueiro? Está super aquecido. Você vê, os blogs começaram como diários de adolescentes, com todo o preconceito do mundo. Hoje você tem todos os jornais, portais de internet, revistas, todo mundo tem blogueiros profissionais. As melhores informações se encontram no blog. As melhores informações estão verdade. As mais especializadas As mais especializadas, elas cobrem todos os nichos. Cria comunidades instantâneas em torno de bons blogueiros. A mídia absorve blogueiros como comentaristas, como críticos, como convidados. Enfim, você escreve resenhas, escreve artigos. É muito legal. Eu conheço, assim, muita gente da internet que eu vi nascer, garotos que tinham 12, 13 anos, que hoje todos têm, ou foram absorvidos por agências de propaganda, ou agências de guerrilha. Dá para viver bem fazendo isso, usando a plataforma. E mesmo sem blogs, né? Assim, se você pega, por exemplo, o YouTube, você pode pegar uma câmera do seu telefone celular e fazer qualquer coisa na frente dela. O YouTube cresce 35 horas a cada minuto, quer dizer, é um monte de gente colocando conteúdo lá. Se você sabe fazer muito bem uma coisa, filma e coloca no YouTube. Sabe? Mesmo para referências, você quer, por exemplo, aprender também. Você vai no YouTube, hoje, muita gente aprende violão no YouTube. É diferente, por exemplo, há 20 anos atrás, os seus canais de aprendizado eram muito restritos. É verdade. Hoje, com a internet, você tem o blog, você tem o YouTube, se você quer, você consegue. É verdade. É muito mais fácil você alcançar a informação. Olha só, gente, uma pesquisa do IBGE revela quais são as novas profissões que mais chamam a atenção dos jovens que entram no mercado de trabalho. Olha só. Lixólogo. O lixólogo é um gestor de resíduos que dará nova funcionalidade ao lixo. A agroecologia encontra melhores soluções para aperfeiçoar o relacionamento do agricultor com a terra. A gerontologia encontra formas de promoção da qualidade de vida no envelhecer nos aspectos emocional, físico e social. O engenheiro de energia planeja desde o desenvolvimento do melhor sistema até a distribuição de todos os tipos de energia, renováveis ou não. O profissional da economia agroindustrial constrói, amplia e preserva o patrimônio de pessoas, empresas e governos. Engenharia de aquicultura. O engenheiro oferece projetos e novas técnicas de produção
que explorem de forma sustentável os produtos aquáticos, como projetos de fazendas marinhas. Olha só quanta coisa diferente, hein? Tem uma profissão que ainda não tem e que eu quero contratar. Estou contratando. Faxineira de caixa de e-mail. Alguém que vem e limpa meus e-mails. Aí é assessora de assuntos pessoais, hein? Aí você quer uma assessora para organizar a sua vida, eu tô achando. Eu queria uma faxineira de e-mail com critério, né? Para limpar. Hoje realmente são graves problemas, né? Não é? O e-mail é um problema. Agora, gente, lixólogo, nunca tinha ouvido falar disso. É interessante saber que existem outros nichos, né? Sim. Às vezes já trabalha com alguma coisa ligada a isso e consegue... Peraí, tem uma coisa bacana ali, vou me aperfeiçoar, vou entrar por esse caminho. Sabe, outra profissão de futuro que eu li numa revista, achei muito interessante, é a pessoa que organiza dados. Organiza dados visualmente, que consegue fazer uma leitura estatística de dados, que a gente tem um mar de informações. É um bibliotecário. Mas exatamente, é como um bibliotecário. Um novo arquivista, talvez? É uma espécie de arquivista, mas que tende muito para o infografista, que pega esses dados e organiza de uma maneira que você vê e compreende. Porque não dá para você ler todos os dados, você tem que ver os dados. Claro. Aqui na TV, até o nosso diretor cantou para mim aqui no ponto, o Media Manager, que é esse rapaz que justamente organiza todos os nossos vídeos, nossas reportagens, limpa aquilo que não serve, coloca todo o conteúdo online para que a gente possa usar mais para frente e arquivar os nossos trabalhos. Né? Eu acho que tudo isso leva à velha questão que a gente vem discutindo durante esse debate. Dá para você dizer, mãe, quando eu crescer eu quero ser media manager? Não. Não dá, quer dizer, então assim, é muito mais importante hoje, eu acho que hoje as profissões voltaram a ser aquilo que elas eram na Idade Antiga, que eu gosto de lei. Então tá bom, você vai trabalhar com o quê? Com direito. Agora, qual área do direito você vai trabalhar? Depende. Sabe? Vai variar. Eu sou médico. Qual área da medicina você vai trabalhar? Depende. Sabe? É verdade. E eu acho que tem essa questão também da oportunidade. Sim. Eu acho que é importante, a gente às vezes entra numa cultura, né, de que, olha, você vai começar desde pequenininha a pensar que você é médico, você vai terminar com um médico ali. E hoje nós vemos um mundo que muda muito rápido. Sim. Então, às vezes, mais vale você ser uma pessoa atenta às oportunidades, capaz de pegar aquela base de conhecimentos que você tem e aplicar aqui, aplicar ali, aplicar em outro lado, do que você focar ali num caminho que muitas vezes daqui 5 anos não tem mais. Comediante de stand-up. Ninguém imaginava isso. Hoje todo mundo brasileiro hoje, ou ele quer ser humorista, apresentador de TV, ou ele quer ser... apresentar o stand-up comedy, exatamente, que eles chamam, né? Ou dirigir um time de futebol. Agora, falando das novas profissões, tem o contrário disso, né? Vão surgindo novas profissões, mas outras vão entrando em extinção. Olha só. Numa cidade abarrotada de carros e que tem padaria em cada esquina, estas parecem escolhas certeiras. Mas e para aqueles que, além de tudo, ainda têm que remar contra a maré? Uma pequena rua de comércio na zona oeste de São Paulo. Pequenas lojas, pequenos mercados, lugares que às vezes abrem, quebram, fecham facilmente. No mês seguinte, tudo diferente, a gente nem percebe direito, pois não tem lugar melhor para a gente descobrir o quanto é relativo se falar em futuro de uma profissão. Ou tem futuro, por exemplo, ser barbeiro numa cidade como São Paulo? Pois é aqui, ó, nesse lugar, com esse toldinho aqui sem nome nem nada, que a gente descobre que tem muita gente pronta para responder essa pergunta. Dá uma olhada ali, ó. É barbeiro que faz a barba mesmo, não é só cabelo, não. Seu João é barbeiro há mais de 40 anos, sempre no mesmo bairro, clientela fiel. Meu avô cortou uns 20 anos, 30 anos. É mesmo? Uns 20 anos cabelo aqui com o seu João. E aí o avô indicou para você? Exatamente. O barbeiro faz melhor. É mesmo? Com certeza. Qual a diferença? Você sente quando passa a mão assim? Quando é que você fez? Com certeza. Numa época de salões grandes e modernos, seu João resiste bravamente. O negócio que tem que cativar o freguês, conversar com o freguês, atender bem o cliente, ver o que ele quer. Você tem que, o seu diferencial é a qualidade. É a qualidade, mas tem mais alguns segredinhos. Fala de política, futebol o tempo todo. Faz fofoca, fala mal dos outros. Trocamos receita de comida, fazemos de tudo aqui, é verdade. Se depender da animação dessa turma, longa vida para a profissão de seu João. Eu me sinto realizado. Pode fechar por vários outros motivos, mas menos por falta de cliente.
Estamos conversando aqui com Luli Radfacher, PhD em Comunicação Digital, e também Fabiano Onça, Game Designer, além da Rosana Herman, completando o time aqui no Portal R7. Antes da gente chamar a Rosana para a coluna dela, eu queria saber dos dois, para quem está buscando uma nova profissão. Por exemplo, o Game Designer, tem que fazer uma faculdade de alguma coisa, não tem? Ou alguma outra curso sempre ligado a isso? Existem agora no Brasil, assim, algumas poucas universidades que já estão começando a estruturar cursos para isso, tá? Tem a Embi Morumbi, que o pessoal conhece, a PUC tem alguma coisa, a Senac também já fez alguma coisa, mas assim, ainda é um conhecimento que não está muito formalizado. Eu acho que o mais importante nesse caso é a pessoa, primeiro, jogar muito, mas jogar com outro olhar. Não é mais jogar como se você estivesse se divertindo, você vai jogar querendo decupar aquilo, querendo olhar o que tem por trás daquilo. E eu acho que isso que é o mais importante quando você está buscando algo assim. Você já vai com outro olhar. Acho que o Luli, mesma coisa com o design, né? Você já vai olhar um negócio, você já não olha com aquele olhar inocente. Mas tem a faculdade de designer, né? Mas eu sou contra faculdades específicas. Eu acho que você deve fazer a faculdade mais genérica possível. Qual seria, por exemplo, para uma área de tecnologia que está surgindo aí? O que você seria? Pode fazer matemática, você pode fazer engenharia, você pode fazer física. Bem amplo. Bem amplo mesmo. Por quê? Porque daí, dentro da faculdade, você vai amadurecendo e você vai descobrindo o que você quer realmente fazer. Lembra que você entra muito novo na faculdade, sabe? Com 19, 20, 17 anos, às vezes, você não tem capacidade ainda de escolher direito o que quer. Aí lá dentro você consegue aprimorar e se você tem uma formação mais básica, mais genérica, você consegue se adaptar para as mudanças do mercado. Se você se formou em game designer e depois, mais tarde, você descobre que você não quer fazer games, você quer, na verdade, fazer eventos, você não sabe fazer eventos, você sabe fazer games não e aqui tem a não base. vai aplicar. Agora, para a tecnologia da informação, por exemplo, que está também muito aquecido esse mercado, né? A faculdade seria as mesmas que você citou e depois a pessoa pode fazer um curso aqui, outro ali, uma pós-graduação, imagino? Sim. Pô, você também pode fazer jornalismo, você também pode fazer letras, você pode fazer comunicação. Quer dizer, tem várias, assim, quanto mais genérica for a sua escola, mais preparado ela deixa você. Lembra sempre que você vai fazer a escola quando você estiver no começo dos seus 20 e você vai trabalhar até depois dos 70. Verdade. Então, você não pode pensar que a sua escola vai te dar tudo o que você quer. Ela vai te dar a base e depois, mais tarde, você vai aprender. É como aprender um instrumento. Você vai aprender o instrumento mais genérico possível, às vezes piano. E depois de piano você vai tocar um teclado ou você vai tocar um xilofone que seja, mas você aprendeu piano. Tem que ter uma base musical para chegar num instrumento um pouco mais difícil. Você queria falar alguma coisa, eu acho que é importante também nessa história, a faculdade ela tende a orientar a gente para uma estrutura dada de conhecimento. E hoje eu acho que nós estamos cada vez mais capazes, pela própria tecnologia, de buscarmos o nosso conhecimento. Temos uma postura mais proativa diante da vida mesmo. Você ir atrás daquilo, porque muitas vezes aquilo que você está buscando não está na faculdade. Verdade. Ou às vezes está na faculdade, mas se você não tem o olhar para ver, aquilo passa na sua cara e você passa batido. Aí você ganha o seu diploma, muito bem, sou formado, e aí? Vai fazer o quê? Citando ET Bilu, busque conhecimento. Olha só, a Rosana tá afiada hoje, gente. Ela também tem destaques no blog dela, no Portal R7, também ligado ao nosso assunto, né, Rosana? O que a gente tem hoje lá? Eu fiz um post que fala exatamente sobre isso, chama Web e as Novas Profissões, que fala como você pode ser um blogueiro na sua área, na área que você gosta, e isso pode virar um trabalho remunerado algum dia. E, basicamente, tem um dado que, às vezes, a gente acha impossível para a gente tende a pensar muito localmente. Você pode ter uma atividade, uma profissão global na internet. Você pode trabalhar online para uma empresa na Europa. Você pode trabalhar, ser um colaborador numa empresa americana. Hoje, existem muitas vagas de emprego que são internacionais. Você fala, mas a barreira da língua... Bom, você pode trabalhar como tradutor, você pode escrever um artigo, você pode traduzir para o português, você pode ser um colaborador de um jornal português ou na sua língua, quer dizer, tem um mundo lusófono também. Então, é possível você ter um emprego na sua casa, online, global, alguns pagam até em euros, em dólares, olha, não é mal, que não beleza. É ruim. Existem vagas assim. Então, existe um mar de outras possibilidades. E como o Luli e Fabiano estavam falando, a gente às vezes faz opções dentro de alternativas. Se você não ampliar o leque de alternativas, você não vai conseguir fazer boas opções. Porque a gente opta entre aquilo que a gente conhece, mas você só conhece 5 e vai optar 1 em 5. Se você abre o leque para
100 possibilidades, você vai poder escolher muito melhor. Então, inclusive, aqui tem uma opção, é só você clicar, você pode até trabalhar no Skype, se você for engenheiro, ou quiser trabalhar no Google ou no Twitter. Todos esses grandes sites conhecidos ou prestadores de serviços, tem sempre um lugar para você entrar em contato, deixar um currículo. Quem sabe você consiga uma vaga internacional. Eu acho uma grande possibilidade. Até uma consultoria por Skype, isso pode acontecer muito, um curso, Tem uma gente que dá aula. Exatamente. Então é bem bacana. Você pode entrar no blog da Rosana, no portal R7, ler os textos, pegar as informações e quem sabe se preparar aí para uma nova profissão num mar de oportunidades. Vamos ver agora mais algumas profissões que atraem a maioria dos jovens em início de carreira. Comunicação em computação gráfica. Na comunicação em computação gráfica, o profissional está em constante crescimento. Ele desenvolve atividades ligadas à comunicação digital, desenhos técnicos, processos e métodos. Conselheiro de aposentadoria. O conselheiro de aposentadoria ajuda a encontrar alternativas de investimento e ensina a poupar e investir, pensando na idade da aposentadoria e qual a renda mais adequada. Engenharia Industrial Madeireira. O profissional otimiza o processamento da matéria-prima e cuida do desenvolvimento de recursos naturais. Comunicação empresarial. O profissional de comunicação empresarial divulga a boa imagem da empresa para a sociedade e preserva o relacionamento com a mídia. Uma profissão já existente no mercado, mas que será ainda mais procurada no futuro. Olha só, engenharia industrial madeireira, que apareceu por último na tela, estão me cantando aqui no ponto que o salário inicial é de R$12 mil. Uau! É muito dinheiro, tem muita gente que não consegue isso ao longo de uma profissão, ao longo de anos por mês, né? Também tinha o conselheiro de aposentadoria, nunca tinha ouvido falar disso, né? Sabe o que é interessante nessa linha de conselheiro? São os personal, né? Tem o personal stylist, tem o personal shopper. Verdade, você quer comprar uma coisa, por exemplo, eu quero investir num gadget, uma televisão digital, aí eu preciso de um consultor para me dizer se eu devo investir numa televisão de plasma, se eu devo investir numa televisão em 3D, ou se é HD, ou Full HD, eu não sei comprar. É verdade. Terceirizaram o cunhado. Exatamente. Terceirizaram o cunhado, porque era o cunhado que fazia isso. Ou o pai, né, que sempre dá uma forcinha, né? Então, as pessoas normalmente procuram blogueiros. Tem gente que fala, que telefone eu compro? Quero trocar de celular, qual que eu devo comprar? Ela está buscando uma consultoria de compras. Eu acho isso incrível, consultor de compras. Existe também um mercado muito grande no consultor de compras para roupas, né? Então, muitas mulheres querem ter um novo estilo, que é o personal stylist, mas também tem o personal shopper nesse caso. São as duas coisas. Você pode, enfim, investir um dinheiro, comprar sapatos clássicos, roupas, e aquilo lá você vira outra pessoa, o seu visual, para conseguir entrar num mercado. Tem gente que pensa só em futilidade, mas a mãe de uma amiguinha da minha filha, ela mudou de emprego e está trabalhando numa grande empresa que exige um visual clássico para trabalhar. Ela nunca foi clássica, ela não sabe, ela precisa de alguém que diga, você vai ter que usar essas roupas, comprar esses sapatos, essa bolsa, entende? Porque é como construir um personagem, como um figurinista de teatro, televisão. É verdade, um figurinista da vida real. Tem que saber o que vale, o que dá para você usar na televisão, o que não dá, o que dá para usar no teatro, qual que é o tipo de maquiagem, o tipo da roupa, tudo isso conta muito, né? Não, e veja que coisa, né? Hoje você tem até andador de cachorro, é uma profissão. Isso eu acho incrível. E é uma profissão bem rentável. Quem tem tempo de sair todo dia, 3 vezes por dia com o seu cachorro? Quem tiver, bom. Quem não tiver, contrata um rapaz lá, uma moça que consiga levar vários cachorros juntos, faz a turminha do cachorro no bairro e resolve o passeador de cachorro. Já vai ter cachorro contratando o passeador, personal passeador. Não duvido disso. Olha só, gente, uma nova profissão que paga muito bem, tem um grande espaço no mercado de trabalho, chama a atenção por um detalhe: não exige nível superior. Desenhistas especializados, chamados de cadistas, fazem parte de um grupo bem remunerado em muitas empresas. Quase tudo que é produzido hoje em dia é projetado no computador. Prédios, navios e até calçados. A ideia vai para o programa chamado CAD, Desenho Auxiliado por Computador. Os brasileiros mostram habilidade na técnica. A profissão de cadista está cada vez mais atraente. Segundo o Senai, o salário inicial médio no país é em torno de R$ 1.500. E esse valor pode chegar a R$ 6.000. E esse é um dos motivos que levam tantas pessoas a procurar os cursos que ensinam a usar o programa. A profissão de técnico não é moderna. O que se coloca
é a necessidade de estar permanentemente tendo os seus conhecimentos atualizados. Nos últimos anos, as vagas nos cursos de cadistas triplicaram. A maior procura é de jovens do ensino médio que querem um emprego. Os cursos são direcionados para cada área. Na mecânica, a maior oferta é para atender as empresas que precisam da mão de obra difícil de encontrar no mercado. Em algumas construtoras, engenheiros e técnicos têm que operar o CAD. É um pré-requisito para pessoas que trabalham hoje na construção civil e na indústria como um todo, um profundo conhecimento, domínio dessa ferramenta. Quer dizer, um salário bacana para quem entende do AutoCAD, né? O que seria exatamente isso? O AutoCAD é a antiga prancheta de projetos. É que hoje você precisa projetar parafusos, peças, andares inteiros, redesenhar uma casa. Você chama um arquiteto, ele precisa disso. Um decorador precisa disso. Um engenheiro precisa disso. E o projetista, a gente precisa de gente para projetar. E essas pessoas são aqueles antigos desenhistas industriais, que mais tarde viraram designers, que hoje vão para o AutoCAD. Então tem muitas profissões pipocando em todos os lados. O país está em franca expansão. Quer dizer, então tem oportunidades não só para quem trabalha com tecnologia, com o digital, com isso que a gente vem falando aqui, mas todos os setores dá para conseguir expandir os negócios mesmo, né? Quer dizer, isso tem a ver com uma característica do nosso momento econômico, né, brasileiro, né? Você perguntou uma coisa para mim, o que seria um canal possível, uma profissão futura. Para mim, eu acho que a maior de todas é a educação. Hoje, legal, se você montar, for ensinar qualquer coisa, você vai ganhar muito dinheiro. Então, se você gosta de cozinhar, ensine a cozinhar. Se você gosta de inglês, ensine inglês. Porque você pode ensinar pelo YouTube, você pode ensinar por um podcast. E o indivíduo passa 3 horas por dia no ônibus, ele pode passar esse tempo no ônibus ouvindo no celular dele um curso de inglês. E depois de um mês indo e voltando de casa para o trabalho, ele sai falando inglês melhor e troca de emprego. Olha só, então, é otimizar o seu tempo e usar todas as plataformas possíveis existentes para conseguir vender o serviço e angariar conhecimento. Exatamente. O Fabiano estava falando sobre quem escolheu um caminho, mas não chegou lá ainda, né, Fabiano? Acho que é importante, assim, durante esse período, às vezes a gente tem a sensação de que as coisas chegam num momento só. E não chegam, elas são uma construção. Aquela questão, por exemplo, para você ensinar alguém, você primeiro precisa aprender. E aprender demora um tempo. Às vezes, quando a gente está no comecinho, a gente fica muito angustiado. Fala, ai meu Deus, mas como é que eu vou chegar lá? Porque todo mundo fala aí, mas como é que é o caminho das pedras e tal? E o caminho das pedras, eu acho que está muito a ver, primeiro, você tem que olhar para dentro de si, não para fora, porque para fora você tem influência dos pais, tem influência de todo mundo. E aquilo, por exemplo, que eu tinha falado no começo, que eu acho muito interessante, você tem que pensar naquilo que você gosta. Porque às vezes a maré lá fora não está boa para você. Mas se você ficar ali lá martelando e forjando aquilo que você vai ser no futuro, eu acho que isso é a coisa mais importante, sabe? Você não pode perder a fé quando você estiver no meio do deserto, porque vai ter o oásis lá na frente, mas você tem que... Mas você acredita nessa realidade para todos os segmentos da sociedade brasileira? Eu acho que para qualquer segmento que você esteja falando. No momento econômico do Brasil, sem dúvida. Porque, assim, a gente está vendo as histórias de empreendedorismo nos lugares mais bizarros possíveis, com as profissões mais bizarras possíveis. Quer dizer, salões de manicure, que a mulher tem 50 salões, ela começou cortando unha individualmente. Pasteleiro, que hoje ele vende para 100 restaurantes, e ele começou cozinhando na cozinha da casa dele. Daquela senhora que inventou acho que um produto para crianças afro, por exemplo. De onde vem isso? Vem da inovação, e essa inovação é cotidiana. É desse sentido que é importante você estar o tempo todo focado naquilo que você gosta. Porque aí você descobre um jeitinho diferente de fazer aquilo. Da observação, tem gente que observa. Então, por exemplo, olha que aumentou delivery. Tem gente hoje, tem mulheres, eu conheço uma mulher que hoje ela faz o seguinte, é a coisa mais incrível do mundo, você vai querer, todo mundo vai querer. Ela faz delivery na sua casa, uma cesta para você fazer dieta de uma semana. Ai, que gostoso. Tudo que você precisa comer pronto e congelado, entrega na sua casa, você paga online, entrega. E aí tem lá seu café da manhã, almoço, jantar, você emagrece, come saudável, ela entrega pronto na sua casa, você esquenta e come. Não tem trabalho de ir pra cozinha? Não tem trabalho para cozinha. E o bacana assim, já tem tudo balanceado. Tudo balanceado, tudo pronto. Tem também uma cesta para quem gosta de vida natural, né? Aquelas cestas de orgânicos. Então eles escolhem o produtor da sua cidade, né? Não tem problema de buscar em outros estados, então você come aquilo que é sazonal, tudo orgânico,
Claro, tem um preço para isso, mas também os preços praticados estão cada vez mais competitivos. Mas são os serviços que lidam com a moeda mais cara, que é o tempo. Exatamente. É verdade. Uma Hoje a moeda mais vontade cara de é o tempo. consumir alguma coisa que talvez você fosse demorar muito tempo para ir buscar, encontrar o que você editor está da buscando. Wired falou uma coisa incrível que eu li e fiquei parada, assim, olhando e falei, cara, ele resumiu tudo. Ele diz assim, quando você é jovem, você tem muito tempo e pouco dinheiro. Então você fica buscando tudo de graça na internet, até achar. Gasta todo o tempo procurando coisas gratuitas. Quando você é mais velho, você já tem dinheiro, mas você não tem mais tempo. Então você paga o que for para ter na hora. Daí o sucesso da App Store. Você clica e paga. Então, é o tempo e o dinheiro de acordo com o período da sua vida. O que é um grande ganho, na minha opinião, fazer compras online. É muito melhor que você pegar seu carro, sair no trânsito, estacionar o seu carro, ou enfim, eu acho uma ferramenta boa quando você não tem o tempo de fazer. Sim. E eu acho incrível. Eu peço para entregar tudo online, porque é a melhor coisa para mim que estou com pouco tempo de fazer. Mas eu acho que uma coisa mais importante de tudo isso é você não se deixar levar por uma situação acreditando que ela é permanente. Então, se você hoje, vamos dizer, que você está numa profissão muito simplória, que não te dá absolutamente nada, é aquela profissão mecânica que você vai lá e não tira nada dela. Se você acreditar que você está num beco sem saída, você realmente está num beco sem saída e nunca vai sair dele. Se você acreditar que dali você pode usar algum tempo livre seu para descobrir alguma oportunidade e mudar, você vai conseguir. Acho que tudo que a gente comentou aqui ao longo dessa noite foram comentários de transformação. Claro. E eu acho que tem cada vez mais espaço para o indivíduo que esteja disposto a ser um transformador. Eu diria, se fosse resumir tudo, inteligência é adaptação. Exatamente. Ser flexível no mundo de hoje talvez seja a receita do seu sucesso. O N-Blogs especial Emprego, segundo dia, vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do Luli e também do Fabiano, obrigada. E da Rosana Herman, que voltou de férias com a corda toda bacana, está de volta com a gente aqui no N-Blogs. A corda toda é ótimo. Você pode participar do N-Blogs também, mande sugestões para o nosso e-mail, sugira temas para o nosso programa ou entre em contato pelo Twitter no @NBlogsTV. Amanhã vamos falar sobre as oportunidades de emprego no mercado da construção civil. Eu espero você. Até mais. Tchau.